não há esperança, sem fé não há cura, sem fé não há libertação, sem fé não tem alegria, sem fé não tem felicidade. Então, nós permanecemos na fé. Amém? Amém. Vamos abrir lá em 1 Reis, no capítulo 3. Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a tua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe estas grandes beneficências, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem sei como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente de cima entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste essas coisas, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Deus, ele ficou encantado com Salomão. Salomão, ainda jovem, né? Ele já tinha um coração voltado totalmente para Deus. E já sabia o que queria. Ele queria sabedoria. Salomão não pede riquezas a Deus. Salomão pede sabedoria. Obrigado. Salomão não pede riquezas. Salomão pede sabedoria. E não é qualquer um que pede sabedoria. Muitas das vezes as pessoas querem ficar ricas. Eu quero ficar rica.
eu quero ficar rico, né? A riqueza, ela não traz felicidade para ninguém. Riqueza nenhuma traz felicidade para ninguém. Você tem que ter aquilo que vai usufruir e vai se sentir bem. Então, ou seja, o que você vai ter hoje, você pedindo a Deus, você nunca peça a riqueza a Deus. Peça a riqueza de sabedoria. Porque com a sabedoria você chega longe. A gente tem que pedir a Deus que nós podemos andar, caminhar com nossos próprios pés, ter saúde, ter paz, ter alegria. A gente tem que pedir sabedoria sim, muita saúde para que a gente possa fazer coisas que aquele que está sobre a cama não pode. Irmão, quantas são as pessoas que querem andar hoje, mas não andam? Quantas são as pessoas que querem sair, andar na rua, mas não podem andar na rua? Você pode correr, você pode andar, você pode sorrir, você pode se levantar, mas tem pessoas que não estão felizes com isso. Tem pessoas que querem muito mais. Eu quero ficar rico. Eu conheço pessoas que daria toda a riqueza deles para ter a vida que a gente tem hoje. Porque não adianta nada a gente ter riqueza e não poder usufruir dela. Não ser feliz com aquela riqueza. Tem pessoas que é podre de rica, mas não tem como usufruir da sua riqueza. Porque não tem saúde, não tem paz, não tem alegria. Não tem alegria de viver. Então Salomão aqui, ele pede sabedoria. E Deus fica encantado com ele. E Deus fala para ele, você vai ser o homem mais sábio de toda a terra. Não haverá outro igual a você. Glória a Deus, aleluia! E logo em seguida, Deus coloca uma causa na mão dele, aonde ele tem que julgar duas mulheres. No versículo 16 ele faz assim, olha: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres, ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntas. Estranho, ele estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deixou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seno. E levantando-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e teu filho é o morto. Porém, esta disse, não, por certo, o morto é o teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então o rei diz, este que vive é meu filho, e o teu filho o morto. Esta outra diz, não, porque certo o morto é o teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo. Dividi em duas partes o menino vivo. E dai metade a uma e a metade a outra. Isso Salomão. Corta ele no meio, dá um pedaço para ela, um pedaço para ela. O filho é de todo mundo, então vamos cortar no meio. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse, ah, Senhor meu,
dai-lhe o menino vivo, dai-lhe o menino vivo, por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu nem meu seja dividido antes. Nem teu nem meu. Então, ou seja, a mulher que era mãe de verdade não queria que matasse o filho. Então ela pede por aquele filho. Deixa ele com ela vivo. Pode deixar. E a outra que não era mãe, não era dela mesmo? Era dela mesmo? Conta, ele pode contar no meio. Eu quero um pedaço. Um pedaço para ele, um pedaço para ela. Já pensou isso? Tremendo, né? Aí olha o que Salomão faz. Então respondeu o rei. Ele disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Aquela que queria o filho vivo é que era a mãe dele verdadeiramente. Que causa importante, né? Então, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O que nós podemos ter no nosso coração de melhor é a sabedoria de Deus. Não peçam riqueza, peçam a sabedoria de Deus. Porque com sabedoria de Deus você vai longe. Sem a sabedoria de Deus você não chega em lugar nenhum. Você vai chegar ali e vai acabar a tua vida. Mas olha só, se ele não pede sabedoria de Deus, como é que ele ia resolver essa causa? Como é que ele ia resolver esse problema? Né? Então Deus, ele é dessa forma. Ele nos ensina a agir certo. Ele nos ensina a agir prudentemente, de forma que a gente não engane ninguém e nem seja enganado. Ou seja, se ele não tivesse sabedoria de Deus, ele seria enganado por aquela mulher, não seria? Corta um pedaço, me dá uma parte dele, me dá uma parte. O que ela ia fazer com a parte do garoto? O que ela ia fazer com a metade da criança? A outra mãe, a mãe verdadeira, falou, não mata não, deixa ele vivo, pode dar inteiro para ela. Tadinha, é a mãe verdadeira, porque ela amava seu filho de verdade. Que a mãe que ama, ela não mata o filho e nem deseja mal ao seu filho. O que Deus mostra para Salomão ali naquele momento, né? É o amor dessa mãe, né? O tamanho do amor dessa mãe. O tamanho, entendeu? Mesmo que ele esteja vivendo com outra pessoa, para ela não importava. O importante para ela é que ele estivesse bem, estivesse vivo, estivesse bem, né? Mas Salomão observou isso. Salomão observa essa parte. Então a reação delas. Mas quem é que dá essa sabedoria a Salomão de observar as reações dela? Deus. Só ele que dá a sabedoria verdadeira. Só ele. Mais ninguém. Então, irmão, antes de pedir dinheiro, antes de pedir crescimento, antes de pedir qualquer coisa, peça a sabedoria de Deus. Que com a sabedoria você vai saber o que você fazer na hora certa. Deus vai te dar toda a caminhada. Hoje eu sou a pessoa que sou através da sabedoria de Deus. Eu já contei isso aqui, já passei por muitas coisas na minha vida. E hoje eu sou a pessoa que sou, agradeço ao meu Deus Todo-Poderoso. E Ele dá a sabedoria e tem me dado sabedoria até hoje. Tem coisas que Deus me manda fazer que dói lá dentro do meu coração. Mas lá na frente eu entendo por que Deus mandou fazer aquilo. Às vezes eu choro por coisas que Deus mandou fazer. Eu não quero você assim, não quero que você faça isso. Deixa que eu ensino. Não é você que vai ensinar, sou eu que vou ensinar. Às vezes eu choro porque eu sei que Deus vai cobrar o que está acontecendo. Mas quando Ele manda, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então a gente chora porque a gente quer meter a mão. Mas aí Deus fala, não é para você meter a mão mais. Sou eu que tenho que meter a mão, não é você. Então tem coisas que só Deus mesmo para poder fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Então assim, sabedoria de Deus, entender o que Ele quer e o que Ele não quer. Então Ele fala aqui para Salomão, ó, e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Então, ó, é respeitar os estatutos dele, é andar no caminho dele, respeitar os mandamentos dele, que seus dias serão prolongados sobre a terra.